Vamos fechar nosso Senhor, nosso Pai. Nós queremos te louvar, meu Pai, te bendizer, te agradecer. Tu és o grande Deus, tu és o grande eu sou, tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o reto juiz de toda a terra. Meu Pai, obrigada por esta casa de oração, obrigada pelos anos que estamos aqui. O Senhor tem nos dado tantas e tantas vitórias, obrigada por tantas almas que já foram alcançadas através desse ministério. Ó Jesus, venha, meu Pai, fortalecer esse ministério, abençoa poderosamente a pastora Deil, que tem estado à frente desse trabalho por mais de 30 anos, abençoa a saúde, abençoa, Pai, as finanças, abençoa a vida espiritual, a vida material, a vida física dela, abençoa esse trabalho para que possa crescer, para que o coração dela possa se alegrar e descansar no Senhor, vendo que a obra está produzindo frutos. Pai, é no nome de Jesus que nós clamamos por uma igreja forte, uma igreja missionária, uma igreja atuante, onde as pessoas possam se amar, se respeitar, que as pessoas possam se incomodar com a dor do outro. A palavra de Deus diz que nós temos que ajudar uns a carregar os fardos dos outros, que realmente isto seja uma realidade na vida dos cristãos desta igreja, na vida dos cristãos na face da terra. Pai, tenha misericórdia de todos aqueles que não te conhecem. Meu Deus, misericórdia. O mundo jaz no maligno, mas a tua palavra diz, meu Pai, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós queremos descanso, não só para nós, mas para os aflitos, para os atribulados, para os desempregados, para os moradores de ruas, para com todos aqueles que estão passando por aflições. Ó Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque para nós nada tem faltado. O Senhor é o Deus supridor, o Deus abençoador, o Deus sarador, o Deus transformador. Muito obrigada, Pai. Nós clamamos nesta hora para que o Senhor quebre todas as cadeias, quebre todos os grilhões, quebre todas as amarras com as quais o inimigo tem tentado destruir a tua igreja, destruir o povo de Deus, que quer nos ver triste, deprimido, angustiado, doentes, mas em nome de Jesus, o nosso Deus quer nos ver forte, quer nos ver vitoriosos, quer nos ver sãos. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, vem em nosso socorro para quebrar, para anular, em nome de Jesus, tudo que o diabo tem feito, toda a artimanha das trevas, nós quebramos, nós anulamos, nós destruímos, em nome de Jesus. Nós quebramos as cadeias da miséria, quebramos as cadeias das enfermidades, quebramos as cadeias da covardia, em nome de Jesus, quebramos as cadeias do medo, quebramos todas as cadeias que tem amarrado este povo de caminhar forte e firme para o crescimento maior espiritual. Meu Pai, tua palavra diz que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Nós queremos crescer na fé, no amor, na esperança, na confiança, na oração, nas atitudes, nos comportamentos, que o mundo possa olhar para nós e ver que nós somos diferentes, que nós temos o amor de Jesus, nós temos o amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Como Deus é amor, o cristão tem que ser amor. O Filho de Deus é amor. Então, glória a Deus por este amor que não é nosso, é do Senhor. Nós louvamos, bendizemos, agradecemos, Senhor, por este amor e pedimos, Senhor, que este amor seja derramado sobre a face da terra. Abençoa o culto desta tarde, abençoa o culto desta noite, abençoa tudo que for feito neste lugar, que seja tudo feito, ó Pai, para a honra, para a glória do teu santo, bendito e maravilhoso nome. Muito obrigado, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e nós sabemos que o Senhor vai nos levar em vitória até o final dos nossos dias. Por isso nós podemos te agradecer,
dizer muito obrigada, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Isaías 55, 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Está todo mundo aqui comigo? Amém? Amém. Então, Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E olha que maravilha o que o Senhor fala para nós: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Amém, igreja? A última palavra na nossa vida é o Senhor quem dá. Graças a Deus por isso. Então que a gente fique clamando ao Senhor, não querendo pegar os atalhos da nossa vida, fiquemos no caminho, olhando para o alvo, porque Deus tem um caminho perfeito e maravilhoso para as nossas vidas, amém? Então vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. A palavra de Deus diz que o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. O nosso louvor puro, que toca o coração do Senhor, é em espírito. Amém, igreja? Quero louvar. Yeah.
Senhor instituiu a igreja, uma igreja com unidade, uma igreja com amor, uma igreja com perdão, uma igreja onde cada membro está na brecha um pelos outros, em oração. Essa é a verdadeira igreja do Senhor. Amém? E por isso que o diabo luta tanto para acabar com essa unidade, para acabar com essa união, para acabar com o amor, para fomentar desunião. Mas nós precisamos estar alertas, sabendo que as nossas diferenças têm que ser vencidas pelo sangue do Calvário, pelo amor do Senhor Jesus, pelo perdão do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos dizer para o nosso irmão: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Nós temos que passar por cima dos defeitos e das diferenças e olhar que Jesus nos ama, que Jesus ama o nosso irmão e que nós devemos estar juntos, lado a lado, andando com Jesus. Amém? Como é precioso, irmão, que sabe aliança
amor do nosso Pai, somos pode operar, amém? E Ele está aqui, igreja, você crê? Amém? Nós podemos sentir a presença do Senhor, sabemos que Ele não rejeita a nossa oração, sabemos que quando nós nos reunimos no nome dEle, Ele está presente, o Espírito Santo está presente, porque Ele é Deus, Ele é um Deus de amor, e Ele nos ama, e Ele quer estar junto conosco, amém? Tão cego como o Espírito, tão cego como a manhã e se levanta, tão cego como eu te falo e podes ouvir. Deus está aqui, aleluia. Deus está. Sinta a presença do Senhor. Vai te livrar no teu coração. Santo como a do Espírito, tão santo como a manhã e se levanta, tão santo como eu te falo e podes ouvir. Mais uma vez, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão cego como a do Espírito, tão cego como a manhã que se levanta, tão cego como eu te falo e As podes mulheres cantam e os homens glorificam o nome do Senhor. Deus está, aleluia. Glória a Deus. Como a fiel Espírito, tão cedo como a manhã que se levanta, tão cedo como eu te falo e podes ouvir. Os homens cantam, as mulheres oram a Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aquele Espírito, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Todos juntos, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão cego como aquele Espírito, tão cego como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Nosso Senhor não é só lindo, não é só forte, não é só justo, Ele é maravilhoso. Aleluia. E nesse mesmo espírito de louvor e de adoração,
adoração, igreja. Entra no trono para dar glórias e honras ao nome do Senhor. Aleluia.
só quero ver você. Só quero ver você. Agora pro Senhor, vai lá. Só quero ver você. 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 Aleluia. Enquanto os nossos olhos estão postos, igreja, no Deus Todo-Poderoso, no Deus grande, no Deus fiel, no Deus forte, aí nós conseguimos ver quão grande é o nosso Deus, quão perfeito é o nosso Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus. Aleluia. Quão grande é o Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremendo a sua voz, tremendo a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, Por gerações Ele é. glória a Deus. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Vem se formam em glória, aleluia. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, aleluia. Que é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Gerações Ele é, Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Vem se formam em luz, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. O grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus,
és digno de louvor. Eu cantarei com grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Quão grande é o meu Deus. Quão grande É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, porque sabemos e proclamamos quão grande é o nosso Deus. Sabemos que Tu és um Deus forte, que Tu és um Deus grande, que Tu és um Deus poderoso. Nos reverenciamos diante de Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus. Pai, nesta hora nós Te louvamos, entregamos este culto nas Tuas mãos. Senhor, queremos agora a unção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Clamamos a Tua presença forte sobre nós. Clamamos a Tua unção sobre esta igreja. Prepara cada coração, prepara cada mente. Senhor, prepara para a palavra que é Tua, Senhor. Que não seja a palavra de homens nem de mulheres, mas que seja a Tua palavra, florescendo no nosso coração, cheio de fé, cheio de amor, cheio do Teu perdão, palavra eficaz para exortação, para edificação, para a Tua glória e para a Tua honra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós acorrentamos todo espírito de perturbação, todo espírito de opressão, de cansaço, de enfado, todo espírito maligno que rouba as mentes, nós ordenamos, sai do nosso meio em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos agora a bênção do Senhor, a glória do Senhor, a unção do Senhor. Senhor, enquanto nós falarmos essa palavra, que o Senhor se manifeste de uma forma grandiosa. Senhor, que o Senhor toque os nossos corações, com transformação, com arrependimento, com bênção, com cura, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja. Meu Deus, então se manifesta de uma forma gloriosa no nosso meio. Acorrentamos todo o demônio também, da crítica, todo o demônio do julgamento. Eu ordeno agora em nome do Senhor Jesus, saia do nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Aqui reina a luz, a glória, a bênção do Senhor. Pai, eu quero me esvaziar de mim mesmo. O Senhor sabe, meu Deus, que eu quero falar a Tua palavra. Não quero falar nada de mim, porque eu não tenho nada para falar para o povo de Deus. Mas o Senhor tem, a Tua palavra é viva. Não é uma letra morta, é uma palavra viva. Então usa essa palavra. Usa a minha boca, Senhor. Usa o meu pensamento, usa os meus olhos. Eis-me aqui, Senhor. Fala, que os Teus servos escutam, Senhor. Fala que os Teus servos escutam, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Para a Tua
honra e para a tua glória. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Hoje, a pastora Deil nos ligou, pediu que nós estivéssemos pregando aqui a palavra de Deus, que ela não poderia estar conosco. E foi um dia bem corrido, porque o Mateus prestou vestibular. Vamos orar para que tudo dê certo. Amém? E foi bem corrido mesmo. Mas como não somos nós que falamos, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Fala, Senhor, que nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Amém, igreja? Então, Juízes 6, eu vou falar sobre Gideão hoje. Mas antes de irmos para Juízes 6, nós vamos ler Juízes 2, a partir do versículo 1 até o 5. E eu vou dar continuidade daqui, tá bom? Todos acharam? Juízes capítulo 2, versículo 1. Amém? Todos acharam? Amém? É logo depois de Josué. Josué, Juízes. Vamos ler juntos essa palavra? Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. O que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram este lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Amém. Amém, igreja? O livro, nós vamos situar um pouquinho o livro de Juízes. O livro de Juízes se coloca em total contraste com o livro de Josué. Por quê? Porque Josué foi chamado para continuar a obra de Moisés. Foi um homem que liderou o povo em obediência, liderou o povo no temor a Deus, liderou o povo seguindo as ordens do Senhor Deus. E quando Josué morreu, ainda existiam alguns povos ali que não foram expulsos, porque a ordem de Deus é presciente, igreja. Então Deus sabia que se os povos pagãos estivessem junto com o povo de Israel, eles poderiam se perder em algum momento do caminho deles. E como Deus era presciente, é presciente e é poderoso, Ele disse: quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês expulsem todos os povos que estão ali. Tomem esta terra, vivam nela, terra que mana leite e mel, terra que eu preparei para vocês, terra que eu levei vocês para que a minha glória seja mostrada ali. Amém. Mas nesse inteirinho, Josué já estava com 110 anos, ele morre, e nós estamos num período antes do primeiro reinado do rei de Israel, de Saul, que foi Saul o primeiro rei de Israel.
E esse período de Juízes cobre, assim, mais ou menos 350 anos. E 350 anos em que aquilo que Deus havia avisado aconteceu. Então o povo se misturou com o povo pagão. Aqui em Juízes 1, a gente vê claramente as terras não conquistadas pelos israelitas. Aí fala aqui, ó, Manassés não expulsou os habitantes de Betel-Senã, os cananeus permaneceram na mesma terra, eles sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não foi isso que Deus disse. Deus não mandou o povo de Israel colocar os inimigos para fazer trabalhos forçados. Deus mandou o povo de Israel mandar embora daquela terra todo o povo de Canaã, para que houvesse um só Deus, um só Espírito, uma só fé ali no meio do povo de Deus. Amém. E eles acabaram se misturando ali, muitos se perderam. E esse livro de Juízes traz exatamente este período em que o povo pecava, em que o povo idolatrava outros deuses, e aí eles sofriam uma opressão dos povos, porque eles abandonavam o Senhor, e quando eles abandonavam o Senhor, eles seguiam pelas suas próprias decisões, pelos seus próprios conceitos, da forma como eles queriam. Em Juízes 21, a gente vê bem isso daqui. Não precisa nem abrir. 21, 25. Naqueles dias, que eram os dias dos juízes, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto, o que achava mais certo. Então eles não eram mais guiados por Deus. Eles abandonavam o Senhor. Mas num dado momento, quando os amalequitas, quando os inimigos iam e roubavam os alimentos, destruíam, era sempre na época da colheita. Sempre na época da colheita, eles se uniam, invadiam Israel como gafanhotos, destruíam, levavam, despojavam Israel. Israel sofria um grande dano, um grande peso de opressão. Peso por estar longe de Deus, um peso espiritual, um peso emocional, porque neles não havia mais esperança, e um peso de opressão dos outros povos, porque eles trabalhavam para serem roubados, eles trabalhavam para serem destruídos. Mas quando eles se voltavam ao Senhor, quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor estava sempre de braços abertos e sempre levantava um juiz. Juiz, aqui em hebraico, é sofetim, a palavra, que significa libertador, que significa salvador, que significa legislador. E Deus, na sua infinita misericórdia, isso é graça. Graça de Deus. Aquele povo não merecia, aquele povo abandonava o Senhor a cada 4 passos, 5 passos, mas quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor olhava para eles, e o Senhor levantava uma pessoa para tirá-los daquela opressão, tirá-los daquele problema, tirá-los daquela situação devastadora que eles estavam enfrentando. Esse é o amor de Deus, igreja. Vocês já pararam para pensar? Não foi nem a primeira vez, nem a última vez que esse povo fez isso. Eles abandonavam o Senhor. Mas Deus está para acolhê-los. E Deus está sempre pronto para nos acolher. Isso é a graça. É um dom imerecido. Nós não merecemos. Por mais que nos esforcemos, não somos merecedores, mas é o sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. É o sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas que nos leva diante do trono de Deus. Amém? Então aqui,
Deus falou assim: sucedeu que, falando o anjo do Senhor esta palavra a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Então, quando eles buscavam o Senhor, quando eles se voltavam para Deus, quando eles tinham um encontro com o Senhor, eles, de certa forma, embora eles procurassem o Senhor por interesses pessoais, porque naquele momento que eles estavam na aflição, eles corriam para o Senhor. Não era uma coisa regular, não, como era em Josué, né? Quando Josué liderou o povo servia a Deus, não deixava nenhum tipo de idolatria entrar no arraial de Israel. Mas, embora eles estivessem com interesses pessoais, quando Deus se voltava para eles e eles se voltavam para Deus, existia um arrependimento, eles conseguiam sentir o Senhor ali. Amém? Aí, vamos para o 6, que é o Gideão que eu vou falar. Pode acompanhar. A opressão dos midianitas. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos eles sofrendo nas mãos dos midianitas. Os midianitas se associavam aos amalequitas. Um deles era uma tribo nômade. E prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, nas cavernas, as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar. Nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, mais uma vez, clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Sempre quando nós clamamos, a palavra de Deus diz que Deus não rejeita a nossa oração. Amém. E Ele fala conosco, igreja. Como falava aqui com o povo de Israel, Ele fala hoje conosco. Ele fala por intermédio de sonhos. Nossa, quantas vezes eu sonhei antes de acontecer alguma coisa na minha casa, antes de acontecer alguma coisa na minha vida, que Deus avisa, Deus usa aqui a igreja, Deus usa a palavra, Deus usa um irmão, Deus usa uma criança. Eu já contei aqui uma vez que nós passamos por problemas por conta da fábrica do meu sogro, que faliu de repente, estava em momento de falência, né? Foi de repente. E a gente, querendo ou não, respingou na gente. Embora o Hélio não trabalhasse lá. Pastor Hélio não trabalhasse lá. E aí, um dia eu estava assim, meio chateadinha. Aí eu liguei para minha mãe. E eu falei: mãe, vamos orar, porque, nossa, a coisa tá feia. Vamos orar, que tá difícil. Aí estava lá, né? Porque o povo de Deus é assim, adora um resmungo, né? E aí eu estava lá falando o que tinha acontecido. E aí meu filho Mateus tinha 5 anos de idade, né? E
ele era pequenininho. Mas Deus, quando quer usar, Ele usa quem Ele quer, igreja. Ele usa para a glória dEle. Né? Quanto acho menor, quanto mais despojado de todo eu, mais Deus usa. Porque é assim que Ele quer mostrar, Ele não divide a glória dEle com ninguém. A glória é de Deus. E aí eu estava no telefone com a pastora Deil, e o Mateus começou: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Sou Deus de perto e não de longe, nunca mudastes tua céu. Aí eu sei que aquilo começou dentro de mim. O Espírito Santo começou a falar. Era Deus usando a boca do Mateus e dizendo: eu estou vendo tudo, eu estou no controle, eu sou contigo. E ele cantava. Vocês sabem que o Mateus, quando acorda às 5:30 da manhã, ele abre aquele chuveiro. Eu falo, qualquer dia a gente vai ser expulso do prédio, porque ele abre o chuveiro, momentaneamente ele abre a boca para cantar. É simultâneo. Ele abre o chuveiro e começa a cantar. E aí, como ele fala, Deus de aliança, Deus de promessas, e aquilo ia, sabe? E eu comecei com a minha mãe, a gente começou a chorar, a gente começou a falar em línguas, e aquilo ia se movimentando de uma forma maravilhosa, porque Deus usa quem Ele quiser para falar conosco, igreja. E a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, seja ela de que forma for. Porque Deus tem a forma dele de falar conosco. E eu sei que as coisas foram se resolvendo, e as coisas foram se resolvendo, e elas continuam se resolvendo, mas Deus mostrou que Ele estava no controle de todas as coisas. Amém? Então, Deus olhou para aquele povo de Israel e falou: precisa de um libertador. Eu vou levantar um libertador. Aí aqui ele chama Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Resrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Gideão lá malhando trigo no escondidinho. Nem parecia aquela pessoa corajosa, né? Que Deus fala, vai na tua força, Gideão. Estava ali escondidinho, malhando o trigo no lagar. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Mas ele estava escondido, malhando trigo, e Deus estava dizendo: homem valente. Porque Deus estava vendo em Gideão a essência dele. Amém? Daquilo que ele se transformaria com o poder de Deus, com a glória de Deus, com o Espírito Santo de Deus sobre ele. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Sempre assim, né? Mas por que nos sobreveio tudo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que minha casa caiu? Por que isso aconteceu na minha vida? Tudo que acontece na nossa vida é bom, agradável e perfeito. É para fortalecer a nossa fé. Não é para você cair no meio do caminho, mas é para você se levantar como homem valente, com o Espírito Santo de Deus, e passar o mar em terra seca. Amém, igreja? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa
tua força. A nossa parte a gente tem que fazer, igreja. Deus nos deu poder para guerrear com o nome do Senhor Jesus, com o sangue do Senhor Jesus. Os anjos estão à disposição, à nossa disposição. Mandar o anjo lá. A gente tem que guerrear a oração. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Para que a gente não venha esmorecer. Para que a gente não venha cair. Para que a gente não venha se despedaçar pelo meio do caminho. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel dos midianitas. Gente, nós acabamos de ler, quando os midianitas se aliavam aos amalequitas, eles eram como gafanhotos. Era muita gente. Era como areia do mar. Quando eles se colocavam no campo, não dava mais para ver o que era campo, o que era nada, porque era como areia do mar. E aí Deus pega Gideão e fala assim: olha, vai nessa tua força e livra Israel dos midianitas. Que responsabilidade! Que responsabilidade! Mas quem é que ia livrar Israel dos midianitas? Era Gideão? Era Deus. Quem é que faz na sua vida? É você, na tua força? Ou é Deus? Ou é Jesus? Ou é o Espírito Santo? Ou são os anjos de Deus junto? Amém, igreja? Você crê? Amém. É nessa posição que a gente tem que ficar. Não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, já senti o peso da responsabilidade, né? Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Sabe que Deus gosta disso mesmo. Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Porque não há soberba. Né? Ai, porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu sou maioral, porque eu sou... Não. Ele não tinha absolutamente nada. Aqui era Deus que iria fazer. Amém. E nós sempre estamos assim, né? Julgando. Esse não pode livrar Israel. Esse não pode livrar ninguém. Porque parece jovem demais, né? Parece jovem demais. Acho que esse Deus não vai usar. Aquele ali... Não, aquele lá, acho que está velho demais. Deus também não vai usar. Aquele ali... Não, olha como se veste. Não, acho que também Deus não vai usar. Aquele outro ali... Nossa, não tem conhecimento, não tem estudo. Acho que Deus também não vai usar. Graças a Deus que Deus não vê como nós vemos. Amém. Graças a Deus que Deus não julga como nós julgamos. Deus olha o coração, Deus olha a essência, Deus olha a pureza, Deus olha o comprometimento com Deus, Deus olha a busca, Deus olha o poder. Graças a Deus por isso, que Deus não vê como nós vemos, e Deus não julga como nós julgamos. Porque Deus usa absolutamente quem Ele quer. E Deus levanta absolutamente quem Ele quer. Pode ser o menor da casa de Israel. Se Deus falar, eu vou te usar com poder, Ele levanta e não vai ter ninguém que possa destruir, nem quem possa derrubar. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. E eu lembro de uma história de um grande homem de Deus, que é justamente isso. Deus usa quem Ele quer. John, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu sempre esqueço. John Newton. Ele, desde cedo, ele foi ensinado a ser um grande marinheiro mesmo, da Marinha Real Britânica. E o pai dele, como era um oficial,
levou ele, ensinava, mas quanto mais esse John Newton crescia, mais disciplina ele levava para ser um bom oficial, mais ele ficava rebelde. Então, ao invés de ele ter as boas aplicações que o pai, o bom exemplo que o pai estava dando, não, ele era rebelde, ele era indisciplinado, ele ficava como os marinheiros aí do porto, né, fazendo as suas traquinagens. E aí ele resolveu um dia que ele não ia ser nada disso, que ele ia trazer negros para a escravidão, ia para a África trazer os negros. E ele, a bordo no navio dele, que chamava Greyhound, ele fazia isso, começou a ganhar vida e ter lucro, trazendo os negros para a escravatura, né? Aí um belo dia, uma tempestade começou a açoitar o navio dele, açoitava de cá, açoitava de lá, e era uma tempestade muito forte, e durante 9 horas, ele e a tripulação começaram a bombear a água, porque estava enchendo o navio estava com dano já na lateral. Isso quer dizer que ele estava perdendo a batalha, que esse navio iria afundar. Diante dessa rebeldia toda dele, ele foi até o convés, se ajoelhou e orou assim: Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. E o Senhor teve piedade dele. Teve piedade daqueles que estavam com ele. Porque, repito, essa é a graça do Senhor. Esse homem não merecia piedade nenhuma. Mas no meio daquela tempestade, Deus teve piedade e ele foi salvo junto com toda a tripulação dele. E aí ele se converteu. Ele se converteu e durante 50 anos ele se tornou um pregador da palavra de Deus. Maravilhoso. Ele enchia as igrejas do Senhor, contando justamente isso. Como no meio de uma tempestade, Deus pode ser o Deus piedoso, o Deus grande, o Deus amoroso. Amém. E aí ele começou a compor também algumas músicas e alguns hinos, até que a gente canta aí no inário, são dele. E ele já no fim da vida dele, depois de muito se dedicar ao Senhor, e as pessoas começavam a falar assim: para, né, você já fez bastante, você já está idoso. Ele falou: mas eu não posso parar, eu tenho que pregar a palavra de Deus. E aí tem uma frase que ele fala que é muito, muito interessante. E ele fala assim, que no final da vida dele, a memória já praticamente eu perdi. Mas eu me lembro de 2 coisas. Eu sou um grande pecador e Jesus é um grande Salvador. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se cada um de nós tivéssemos essa noção, nós somos grandes pecadores e precisamos da graça salvadora do Senhor Jesus. Ninguém é perfeito, nós vamos alcançando a perfeição conforme nós vamos nos achegando a Deus. Né? Nós queremos exigir, às vezes, do irmão uma perfeição que às vezes nós não temos, porque ninguém tem, porque somos pessoas humanas, mas conforme nós vamos chegando pertinho do Senhor, nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos amadurecendo emocionalmente, nós vamos amadurecendo aquele amor, não o amor carnal, mas o amor ágape de Deus. Nós vamos amadurecendo não o perdão que perdoa, mas um perdão que perdoa, que ama, que quer o bem, que luta pelo irmão, que está na brecha, que às vezes, mesmo cansado, está lá, sabe? Vamos, irmão, vamos, que Jesus está contigo.
É isso que o Senhor quer de nós. Amém? Porque Deus trabalha como Ele quer. E aí Ele chama Gideão. Então vocês veem, né? Deus chama quem Ele quer. Esse John Newton, que foi um grande pregador e um grande compositor, ele era um cão de camisão. Era mais ou menos isso. Mas quando Deus o chamou e ele teve um encontro com Deus, a vida dele foi transformada. Não só transformada para ele, a vida dele foi usada para transformar a vida de outras pessoas. Amém, igreja? Aí Gideão foi chamado. Quando Gideão teve esse encontro com o Senhor, a primeira coisa que ele fez foi o que? Destruir o altar de Baal. Destruiu os ídolos, porque ele ia fazer o povo servir a um só Deus. Amém? Amém. E aí vamos para 6:33. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Ele fez na força dele, igreja? Não, ele fez revestido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós precisamos desse revestimento. Jesus, antes de começar o ministério dele, ele precisou ser revestido com o Espírito Santo de Deus. Jesus teve toda uma preparação. E antes de começar o ministério, os milagres, as curas, as transformações, as libertações miraculosas que ele fez durante os 3 anos e meio de ministério dele, ele precisou ter o enchimento do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos desse enchimento. Amém. Para que a igreja do Senhor cresça em dons, em unidade, em fé, no mesmo Espírito, em poder, em unção. Amém? Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Gideão foi revestido do Espírito Santo de Deus. Quando ele foi revestido do Espírito Santo de Deus, todas as pessoas queriam seguir Gideão, porque podiam ver nele o exemplo, podiam ver nele o Deus de Israel Todo-Poderoso. Amém? Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Gideão ainda colocou a prova. Por quê? Porque era uma grande responsabilidade. Gideão era humano. E como homem, às vezes, vem as dúvidas, vem, sabe, mas tem que focar no Senhor. Amém. E isso era uma coisa que ele estava pedindo, que era meio inusitada, né? Porque assim, se o orvalho estiver somente na porção de lã, e a terra seca ao redor, então conhecereis que hás de livrar por meu intermédio. Não, mais inusitado é o que ele pede depois. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Então foi uma taça cheinha de água com a lã. Era Deus dizendo: Gideão, acorda, Gideão. Olha, já falei com você lá atrás, já falei. Olha, está tudo dando certo. As coisas de Deus são assim, igreja. Quando elas têm que acontecer, elas fluem. Elas não ficam, sabe? Elas têm que fluir, não fica em um lugar, em outro, não. Gideão, a partir do momento que ele recebeu a ordem de Deus, as coisas fluíram. Foi lá, conseguiu, derribou o altar, conseguiu o apoio das pessoas. As coisas têm que acontecer, as coisas têm que seguir. Né? Se começa a enrolar demais, tem alguma coisa errada. Ou Deus não falou, ou não está no caminho certo de Deus, porque as coisas de Deus não são enroladas. As coisas de Deus, elas fluem. Elas são levadas de acordo com aquilo que Deus quer.
enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou a Aser, a Zebulão, a Naphtali. Disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel... já li isso aqui. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Quer dizer, Deus fez uma taça inteira de orvalho. Deus estava falando: Gideão, acorda, Gideão. Aí ele pede de novo: rogo-te mais uma vez, olha, não se ire contra mim. Só que agora ele pede uma coisa super inusitada: que só a lã esteja seca. Gente, lã, ela, quando cai o orvalho, ela absorve tudo. Então, o certo é ficar mais pesada ainda, como a primeira prova que ele pediu a Deus. Mas a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Existe impossível para Deus, igreja? Não. Amém? Amém? Não existe impossível para Deus. Nós é que limitamos a ação do Senhor. Nós é que limitamos por falta de fé, às vezes por falta de confiança, por tantas dúvidas que pairam nas nossas cabeças, né? Ai, Senhor, será que o Senhor vai fazer mesmo? Ai, Senhor, não. Você tem que pegar uma coisa e falar: Senhor, o Senhor vai fazer, e crer que Ele vai fazer. Amém. Jesus teve uma cidade lá, que ele não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas não tinham fé, duvidar. Mas esse não é o filho de José. Mas como? Mas ele é poderoso mesmo, ele faz milagres. A palavra de Deus diz que Jesus não conseguiu fazer tantos milagres ali, porque não existia confiança, não existia fé. A fé move a mão. Vamos falar, igreja? Fé move a mão de Deus. Amém? Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: olha, Gideão, as pessoas te acompanharam, as pessoas receberam o seu chamado, as pessoas estão te apoiando, mas é gente demais. Sabe por quê, igreja? Porque Deus não divide a glória dele com absolutamente ninguém. A glória é de Deus. Amém. Aí eles iam juntar um número grande de gente, iam lutar contra os midianitas, na cabeça deles, né? Porque acho que era impossível isso. Mas na cabeça deles, e se Deus desse a vitória? Não seria mais Deus, seria... nós fizemos, olha, com a nossa estratégia militar, olha como nós somos maravilhosos, como nós somos perspicazes, como nós somos militarmente grandes, olha como... Não, Deus não queria isso, então ele falou assim: pode parar, quem for tímido, manda para casa, quem for medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Ainda tem isso, né? Quem é medroso, você sabe que o medo contagia, né? Começa um falar, tem um negócio, o outro já começa, né? O medo contagia. Outro dia a Rafaela me deu um susto, eu quase desmaiei. Aí eu falei assim: quer saber? Você está frita comigo. Aí eu peguei, coloquei uma máscara de macaco, fiquei no corredor, escondidinha, no escuro. A hora que ela chegou, aparecia assim, você sabe que medo contagia. Gritava ela, gritava o Mateus, gritava todo mundo. Mas por quê? Porque o medo contagia. Então Deus olhou e falou assim: tem muito medroso, tem muita gente tímida, sabe, que vai ficar lá no cantinho, não vai querer fazer nada. Manda para casa essa turma, porque eu quero mostrar que não vai ser você, Israel, não vai ser você, Gideão, mas você, eu que vou fazer a bênção. Amém? Amém?
Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este irá. Então, Gideão estava o quê? À mercê de Deus, da orientação de Deus. Você quer uma vida bem-sucedida, igreja? Você quer um futuro bom para os seus filhos? Você quer um futuro bom no seu trabalho? Você tem que estar à mercê de quem? Do Senhor. Do Senhor, da orientação dele. Busque a orientação do Senhor. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E obedecer, né? Gideão fez descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, este você vai pôr à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número do que lamberam, levando a boca à mão, 300 homens. E todo o restante se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Davizinho, oh meu Deus, que manha, ai, ai. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Gente, pensa que coisa bizarra. Gideão recebe a ordem de Deus, aí ele está achando que ele vai levar um grande exército. Aí Deus chega para ele e fala: Gideão, é o seguinte, você está vendo aquele exército como a areia do mar? Você vai só com 300 homens. Imagine você recebendo essa notícia de Deus. Olha, Eduardo, você vai lutar contra a Rússia, viu? Você leva só a igreja de Cristo. Amém? Mas tá levando o Senhor, tá bom, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens, eu vos entregarei os midianitas nas tuas mãos. Amém? Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse: levanta e desce contra o arraial, porque eu entregarei nas tuas mãos. E se ainda temes, Deus, Ele se preocupa conosco. Ele sabia que Gideão estava preocupado. Ele conhecia Gideão melhor que o pai, melhor que a mãe, melhor que todos os israelitas. Ele nos conhece melhor que qualquer pessoa, porque Ele conhece o nosso interior. Ele vê o nosso sentar, o nosso levantar. Ele vê o que a gente pensa. Ele sabe o que nós estamos sentindo. Ele sabe o que nós estamos sentindo. E aí, ele falou: olha, Gideão deve estar preocupado, então eu vou dar mais uma prova do meu amor para ele. Ó, Gideão, desce lá com um moço puro ao arraial. E você vai ouvir o que eles estão dizendo. Depois que você ouvir, fortalecidas as tuas mãos, porque o que você vai ouvir vai te fortalecer, vai fortalecer a tua fé. Amém. Aí você vai fazer o que eu te mandei. Você vai concluir a missão a qual eu designei a você. Então você vai descer contra os midianitas com os 300 homens, contra um exército que é como a areia do mar. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Então era uma coisa que você olhava, era uma coisa gigantesca. E chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas, e deu de encontro à terra do comandante, de maneira que esta caiu.
e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Deus usou a boca de um ímpio para dizer para Gideão: eu entreguei este arraial a você, Gideão. Amém, amém, igreja? Amém. Por isso que eu falo, Deus usa quem Ele quer. Nós não podemos julgar pela aparência, não podemos julgar por nada. Deus usa quem absolutamente Ele quer, quem Ele levantou para ser usado naquele momento. E nós devemos estar com o coração aberto, preparados para receber aquilo que o Senhor quer dizer a nós. Amém? Tendo ouvido Gideão contar este sonho, ele logo entendeu que Gideão não era burro. Ele entendeu a palavra do Senhor. E ele fez o quê? Adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos. Vamos, Israel, 300 homens, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então ele repartiu os 300 homens em 3 companhias, 100, 100 e 100. E deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Olha a estratégia de Gideão. Não tinha nada de militar. Eram cântaros, tochas e trombetas. E ele disse: vocês vão fazer o que eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Eles não precisaram fazer absolutamente nada. Eles trocaram as trombetas, que é o louvor ao Senhor. A tocha significa a iluminação, a luz, que quando a luz chega, as trevas têm que sair da nossa vida. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. E ao soar das 300 trombetas, você imagina 300 trombetas tocando, eu até me arrepio quando eu imagino isso. O Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-Sira e até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então todos os homens de Israel, de Naphtali, de Asser e de todos os Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. E assim Gideão ganhou a guerra. Amém, igreja? Amém. Ganhou a guerra com 300 homens. Ganhou a guerra com louvor. Ganhou a guerra com obediência. Ganhou a guerra com fé. Ganhou a guerra com coragem. Ganhou a guerra com confiança no Deus Todo-Poderoso. Você quer ganhar a sua guerra? Use essas mesmas armas de Gideão. E use a palavra de Deus. E use a unção do Senhor. E use o nome do Senhor Jesus. E use o sangue do Senhor Jesus na sua vida. Amém, igreja? E você vai ganhar a guerra. Porque esse é o segredo do nosso Deus. Não importa se é pequeno, se é grande, não importa se parece estar perdido, não importa se parece estar ganho. Importa que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você crê, igreja? Então diga bem alto: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez: se o Senhor é por nós,
quem será contra nós? Aleluia. Glória a Deus. Não é quantidade, é comprometimento. O crédito não pode ser para nós. O crédito tem que sempre ser para Deus, que é o Todo-Poderoso. Mas uma coisa que é muito importante: Deus não escolhe os nossos caminhos. Deus escolhe os caminhos dele para nós. Então, se você está escolhendo os seus caminhos, para de escolher os seus caminhos. Deixa Deus escolher para você. Se você está achando que é quantidade, não é quantidade. É comprometimento, é qualidade. Às vezes uma oração. A pastora Dei uma vez contou isso aqui, né? Que a minha tia Abigail fez uma oração assim, não lembro quem estava com dor de cabeça. Ela mesmo estava com dor de cabeça, aí ela pegou e foi orar. E aí ela pôs a mão assim na cabeça: Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo essa dor de cabeça, em nome de Jesus, amém. A minha mãe olhou e falou: nossa, que oração mais michuruca. Pensou, né? Aí a dor de cabeça passou, porque não é quantidade de palavras, não é quantidade de pessoas, é comprometimento com Deus. Amém, igreja? E o comprometimento com Deus vem da busca, vem de você querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Todo dia nós oramos, né, pastor Eli? Senhor, faz-nos pessoas melhores a cada dia. Melhores esposas, melhores maridos, melhores pais, melhores pastores, melhores servos, melhores filhos. Essa tem que ser a nossa oração. Faz-nos pessoas melhores a cada dia. E a qualidade, o comprometimento do Senhor é que vai fazer isso florescer na sua vida. Amém? Então abaixa a sua cabeça. E fale para o Senhor. Às vezes, Deus quer usar você, mas você fala assim como Gideão: ah, Senhor, mas, sabe, eu não sei falar, eu não sei, eu me acho tão pequeno, eu acho que o Senhor não vai poder me usar. Ah, igreja, se vocês soubessem como Deus usa as pessoas mais diferentes na face da terra e usa com poder, e ninguém pode dizer assim: não, esse não é usado por Deus, porque quando Deus levanta, Ele levanta mesmo. E não tem quem possa dizer que não foi levantado por Deus. Entrega a tua vida, entrega teu coração. Fala: Pai, eis-me aqui para o teu serviço. Eu não quero dividir a tua glória comigo. Não, Senhor, eu quero que a tua glória seja tua. Eu quero que o Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor me use para atingir as outras pessoas de uma forma positiva, para mostrar o teu amor, essa graça, maravilhosa graça, que ninguém merece. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas essa graça que quando nós dizemos Senhor, Ele diz: eis-nos aqui, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então fale para o Senhor. Amém? Eu estou com vontade de cantar uma música. Posso, enquanto vocês oram? É a música do coral, que eu gosto muito. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a bênção vier,
Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a comprar com o que és. Me ajudem. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a bênção vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos pela palavra de fé hoje para os nossos corações, pela palavra de fortalecimento. Senhor, o Senhor não precisa de muitos, o Senhor não precisa de grandes coisas para agir, para fazer, meu Deus, para cumprir a tua promessa, para cumprir a tua vontade nas nossas vidas. E nós te louvamos nesta noite, porque o Senhor é um Deus de poder, e o Senhor é um Deus de misericórdia, e o Senhor é um Deus de graça, e é um Deus que nós podemos confiar e saber que o Senhor é Deus e será sempre Deus. Por isso, toma a tua igreja nas tuas mãos. Pai, queremos oferecer as nossas vidas a ti. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Toma conta desta igreja, toma conta de cada vida aqui. Meu Deus, floresce a tua palavra nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Pai, também quero te clamar pela tua pastora, que o Senhor dê o teu refrigério, a tua bênção. Senhor, que o Senhor a fortaleça mais e mais no teu poder e na tua unção. Senhor, eu também entrego esta igreja nas tuas mãos. Toma conta desta igreja, porque essa igreja foi o Senhor que fez, o Senhor formou. Pai, o Senhor é quem conduz na tua graça e misericórdia. Pai, também entrego o Brasil, Senhor, estas eleições. Não queremos interferência de Irã, não queremos interferência de Hezbollah, não queremos interferência de Venezuela, de Cuba, seja do que for, não queremos nenhum tipo de interferência aqui. A única interferência que nós queremos aqui é a do Senhor Jesus, é a do Espírito Santo de Deus. Por isso nós declaramos em nome do Senhor Jesus, que toda oposição das trevas caia por terra do nosso país, em nome do Senhor Jesus. Que haja paz, que haja libertação, que haja liberação do Espírito Santo de Deus. Pai, que o Senhor coloque ali a pessoa que o Senhor levantou e escolheu, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, para a glória de Deus. Amém.